Política do Dia no Acha, recebendo aqui os nossos comentaristas do time da O Dia TV. Edna Maciel, muito boa tarde para você. Feliz Natal atrasado. Seja bem-vinda. Feliz Natal também para você e para todos. Atrasado não, sempre é renascimento. Boa tarde. Boa tarde. Elias Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, telespectadores, boa tarde a todos. Feliz Natal para você também, tá, Elias? E um Feliz Natal também todo especial e um boa tarde, muito especial ainda, para João Magalhães, nosso editor de política do jornal O Dia. Tudo bem, João? Tudo bem, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos começar falando para você de casa, mostrando para você de casa a manifestação pública do governador Wellington Dias acerca daquela tragédia que está sendo desenhada em Uruçuí. O rio Parnaíba está enchendo por conta das fortes chuvas registradas ali no leito do rio. E nós vamos ver o que o governo do estado do Piauí está se manifestando acerca do auxílio à população. Tivemos contato hoje pela manhã com os prefeitos, tanto de Uruçuí, de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, ali pelo levantamento feito pelo prefeito Lindenberg de Ribeiro Gonçalves. Nós temos lá uma situação em que de quinta-feira até ontem foram um pouco mais de 300 milímetros de chuva, portanto chuvas intensas, e isso levou à quebra, ao corte em uma região que é baixa, tem um riacho da rodovia. Aqui com o DR, já fiz contato com o BEC, que também com o apoio do DENIT, para que a gente tenha as condições do deslocamento de uma ponte móvel, porque tem uma fila de carreta, de veículos, uma ponte móvel para tirar do isolamento, enquanto pela engenharia, a equipe do DR já lá presente, para a gente ter uma condição de uma solução definitiva. E todas as providências serão tomadas. Também me coloquei à disposição toda a nossa equipe da Defesa Civil, bombeiros, também da Secretaria da Assistência Social, o que for necessário para o atendimento à população dos municípios dessa região atingida. Fenômenos climáticos, Edna Maciel, de certa forma, por mais que nós tentemos prevê-los e tentemos controlá-los, são assim. Nunca mostram realmente de fato o que vão causar de estrago em nossas sociedades. O que eu realmente acredito que tem que ser feito neste exato momento é uma resposta ágil e eficiente para se diminuir as consequências à população de Uruçuí, que está sofrendo muito, Edna. Já temos aí notícias no país, infelizmente na Bahia, com inclusive mortes. Agora temos essa preocupação aqui com essa mudança climática afetando diretamente o Uruçuí e que pode ter outras consequências. Então, infelizmente, são consequências de mudanças que já são previstas, até por conta da agressão ao meio ambiente, que eu acho que é tragédia anunciada também, além de outros fatores de estrutura. Então, é como você disse, agora é hora de tomar uma atitude, né? Quando já está acontecendo o problema, então os gestores, os governos, enfim, como está acontecendo aqui, tem que tomar mesmo atitudes urgentes, né? E o que nós esperamos é que essas famílias realmente sejam atendidas nesse estado de emergência, nessa situação que nenhum de nós gostaríamos de estar passando. Então, sabemos que nosso povo também é muito solidário, então, além da obrigação das autoridades de prestar socorro nesse momento, temos também toda a população fazendo aí seus atos de solidariedade, sendo também participando desse momento e ajudando a quem pode, né? Então, o que nós esperamos é que a gente tenha continuidade nessas ações, ações que são muito mais do que obrigação, que são ações que a gente espera e aguarda para quem está precisando nesse momento. É tempo, temperatura, é meio ambiente, mas a gente agora tem que ser prático, né? E o governador está tomando as ações que devem ser tomadas. E vai ser cobrado por essas ações, porque lembrando sempre, o clima é cada vez mais tenso de eleições que se aproximam. Elias Rodrigues, o que nós percebemos nas redes sociais, manifestações da oposição cobrando, exigindo que o governo do estado do Piauí tenha ações mais enérgicas e, de certa forma, ações que atendam com mais afinco e agilidade às necessidades do povo de Uruçuí.
Verdade, Lívio Galeno. É claro que, politicamente, para a oposição, esse tipo de circunstância é um prato cheio. É um bom motivo para se tecer críticas, fazer cobranças ao governo. Mas, independentemente de questões partidárias, os gestores, né, devem amadurecer essas estratégias de reação diante de fenômenos da natureza. Dificilmente se controla o clima ou se interfere nessas questões naturais, mas é possível se preparar melhor, né? Ter ali estratégias prontas, ações premeditadas para circunstâncias adversas, como essa que aconteceu na região sul do Piauí. Nós estamos falando de um trecho estratégico para o escoamento de grãos, que hoje representa parte significativa do PIB do Piauí. Então, é uma região que precisa ser melhor infraestruturada, reconhecida, assistida pelo poder público. Não é natural essa reação que teve, é esperada essa reação que teve o governador Wellington Dias, de prontamente acionar os órgãos necessários, de se dispor, colocar uma equipe de prontidão para atender essa demanda em uma região que não pode ficar isolada, uma região que simplesmente não pode esperar muito tempo para reparar uma rodovia. Nós estamos falando de um tráfego pesado e intenso de caminhões que precisam escoar, transitar livremente por toda aquela região sul do Piauí e que se repense em outras áreas que são consideradas de risco. Algumas regiões, alguns trechos, o governo reconhece que já tem uma predisposição de ter ocorrências desse tipo, né? Em caso de uma chuva forte, uma chuva torrencial, pela falta de drenagem, pode acontecer o rompimento de uma rodovia ou de outra ligadura rodoviária, enfim. O fato é que aquilo que for previsível, né, precisa ser tratado com seriedade para evitar transtornos dessa natureza. Imagine como deve estar a população local, pessoas da região. Nós falamos só da questão econômica, mas outros fatores da convivência das comunidades ali estão envolvidos. Enfim, é preciso um reparo rápido, imediato e eficiente. Saúde pública, patrimônio privado, nós estamos também falando sobre educação que está incapacitada de seguir o seu ritmo correto por conta dessa tragédia. João Magalhães, como é que você analisa tudo isso? Bom, primeiro lembrar que depois, né, do que aconteceu, a gente entra praticamente numa situação de calamidade, toda aquela região. Lembrar que não é só Uruçuí, tem também Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, municípios que compõem ali aquela mesma região, estão às margens do Rio Parnaíba, compõem essa região onde se produz muito, né, a questão do Cerrado Piauiense. Então, o governo precisa, nesse momento, obviamente, priorizar a vida humana, priorizar as famílias que estão isoladas, consequentemente não estão tendo acesso, né, ou pelo menos estão com acesso bem dificultado em relação à chegada de alimentos, mantimentos, enfim. Essas famílias merecem ter o conforto necessário, principalmente nesse momento em que a chuva que caiu foi muito nos últimos dias e há a expectativa de que continue. Portanto, o governo precisa agir não só na área de infraestrutura, mas também a parte da assistência social, a parte da saúde, porque em primeiro lugar, obviamente, priorizar a vida humana, levar essas famílias para locais seguros, caso alguma esteja em uma situação de risco. A questão do acesso, né? Pelo que a gente observou, o próprio DENIT disse que a demora na questão da transferência da ponte é o caminho, né? Daqui para lá são cerca de 500 quilômetros. Então, só isso já demanda um pouco de tempo. A montagem em si da estrutura da ponte, ela é rápida, ela é cerca de 48 horas, fora, claro, o transporte, né, a chegada da ponte de Teresina até a região de Uruçuí. Então, nesse momento, o governo realmente precisa priorizar aquilo que é mais urgente. Entender, né, a questão da dinâmica do local. É importante o papel das prefeituras em terem essa consciência de estar lá no município, repassando ao governo do estado qual a ajuda que é necessária, seja na área da saúde, seja na área da assistência social, para que consiga, obviamente, dialogar bem e prestar a assistência necessária às famílias, porque nessas horas, com certeza, a vida humana precisa ser priorizada. E aí a gente está falando não só de infraestrutura, mas também da questão da alimentação, da saúde, dos atendimentos, porque, obviamente, é uma situação que, embora já fosse esperada, ela acaba sendo atípica, né? Porque 300 milímetros de água é muita água. Realmente,
Exatamente, é muita água, ocorreu num curto espaço de tempo. Então, quando isso acontece, o governo realmente precisa agir de forma rápida, tem que ser prático, como disse a Edna, e tem que priorizar a vida humana, principalmente nessas áreas da infraestrutura, para garantir que tudo se restabeleça, mas também a área da assistência social e da saúde, que é para garantir o conforto necessário a essas famílias que hoje enfrentam uma situação de risco. Bora mexer em vespeiro? Vamos lá. Bora lá. Ainda falando sobre o Palácio de Karnak, o coordenador do tema de vacinação do Fórum de Governadores Brasileiros, Wellington Dias, afirma que conversou com técnicos do Ministério da Saúde e recebeu a informação de que doses pediátricas da Pfizer contra o novo coronavírus já podem chegar ao Brasil a partir de janeiro de 2022. Abre aspas. Há perspectiva real de poder entregar ao Brasil a vacina para criança já a partir de janeiro, havendo um contrato com o Ministério da Saúde. Não podemos perder a oportunidade das vacinas como perdemos lá atrás, disse o governador do estado do Piauí, fechando aspas. O governo Bolsonaro tem apresentado forte resistência ao tema. Depois de muita demora, o ministro Marcelo Queiroga da Saúde anunciou na quinta-feira passada, dia 23 de dezembro, que a pasta recomendaria a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, mas mediante prescrição médica, o que causou revolta em secretários da Saúde. O uso da Pfizer já foi autorizado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira, para esta faixa etária. Eliezer, tudo que nós percebemos desde o início da pandemia até ainda hoje, foi de que a pandemia foi politizada e, de certa forma, trouxe e também jogou holofotes em cima desta polarização. Esquerda ou centro-esquerda, a brasileira, e centro-direita no Brasil. Estamos nitidamente polarizados. O Brasil enfrenta esta realidade. Para você, este episódio, mais uma queda de braço entre o governo federal, que autoriza, mas botando pré-requisitos para a vacinação de crianças, e os governadores já garantindo que a vacina chega em janeiro, já anunciando que, de certa forma, a partir de janeiro nós teremos algo para se falar acerca dessa vacinação. É mais uma vez politizar a pandemia, Eliezer? Infelizmente, Lívio, a vacinação tem sido um dos tantos pontos politizados no que diz respeito à pandemia. Muitas vezes uma politização meramente ideológica que suplanta a ciência, né? O que é inadmissível. Nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar, ouvir o que diz a ciência, né? Que é o conhecimento sistematizado, testado, reconhecido internacionalmente. Então, se há uma recomendação, que seja sim obedecido. Se deve ser facultativo ou com prescrição médica, aí também cabe a participação dos pais e responsáveis, né, de buscarem as informações necessárias, de se inteirarem, estarem mais seguros da decisão que vão tomar. Agora, o governo, de uma forma geral, deve disponibilizar, né, se já existe aí uma comprovação, que seja disponibilizado e se respeite aí o desejo, né, de cada cidadão em se vacinar, em ter essa dose, as crianças ou não, né? Mas em primeiro lugar ouvir a ciência, o que diz a ciência. Se é uma arma para vencer a pandemia, que seja sim assumida, que se tenha à disposição da sociedade. O que não pode é isso virar uma discussão conspiratória, especulativa, ideológica, politizada, simplesmente para atrapalhar. Preciso ter responsabilidade com esse assunto. Trata-se de saúde pública, um assunto amplo, problema na saúde, interferindo na economia, na vida das pessoas. Isso não pode ser tratado de uma forma irresponsável. É preciso ser tratado com seriedade, compromisso, e o governo associando a isso o seu papel, né? Como órgão maior, com o sistema de saúde, disponibilizando essas doses à população. João Magalhães, como é que você avalia essa situação toda? Lembrando que nós estamos em um contexto em que o governo federal foi crucificado, mortificado e acusado de ineficiência na aquisição de vacinas no início da pandemia.
No início, quando elas começaram a surgir, lembrando toda aquela polêmica em que a Pfizer procurou por diversas vezes, o governo federal que não manifestou o desejo de aquisição dessas vacinas. Você acredita que essa história recente vivida pelo Brasil pode trazer uma contribuição positiva para a nossa realidade agora, onde as crianças de 5 a 11 anos começam a entrar neste radar de vacinação, João? Eu esperava que sim, Lívio, mas na prática não é isso que a gente tem observado. Eu diria que o centro dessa polêmica ele surge quando a gente tem uma área técnica, né, da Anvisa, que autoriza a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e logo em seguida uma decisão política do comando do governo federal, Presidência da República e Ministério da Saúde, que dizem que não há muita pressa nessa campanha de vacinação, de que é necessário uma prescrição médica para a vacinação. Então a polêmica ela surge quando a área técnica, né, que é composta ali por profissionais, por técnicos, por cientistas, pesquisadores, emite um parecer e, do ponto de vista político, a gestão do Ministério da Saúde e do governo federal vão no sentido contrário. Eu imaginava até que realmente, se tem uma certeza que a gente tem hoje no Brasil, é de que a vacinação foi importante para parar os números, né, de casos, assim como também de mortes relacionadas ao coronavírus. Isso ninguém tem dúvida. Foi a vacinação que fez frear, né, alguns 6, 7 meses atrás, a gente estava aqui comentando que o país estava com 2.000 mortes por dia, às vezes até 3.000 mortes por dia. Logo em seguida, quando a vacinação realmente começou a engrenar, a gente já chegou a esse cenário em que os casos foram bastante reduzidos e as mortes não ultrapassam a casa dos 200, 300 mortes por dia, o que é um número baixo, obviamente, se a gente comparar com o ponto alto da pandemia aqui no país. Então a vacinação, ela surtiu efeito, ela fez com que a pandemia de fato reduzisse bastante esses números de mortes e números de casos também do novo coronavírus. Agora, em relação à vacinação das crianças, o que a gente observa é que toda essa polêmica está voltando novamente. Infelizmente, a gente até conversa com pais que dizem que, olha, a gente até acredita na ciência, mas é tanta conversa de todo jeito que a gente passa a duvidar também. Porque abre o WhatsApp, está lá uma notícia de um jeito. Aí vamos na internet, acessa lá o Facebook, tem uma notícia, né, tem comentários que ninguém sabe de onde vem, falando exatamente o contrário do que a ciência pontua. Então tudo isso na cabeça do pai e da mãe muitas vezes gera uma espécie de dúvida, porque a gente tem vivenciado isso nos últimos 2 anos, né? Desde que a pandemia começou, a gente tem visto aí uma enxurrada de informação relacionada à pandemia, vindo de autoridades que deveriam mostrar o exemplo e que não dão o devido exemplo na prática. Então, eu acho que o lado positivo que a gente vai ver agora é de que, de fato, a vacinação trouxe essa realidade em relação aos números da pandemia, tanto de casos quanto de mortes. Agora, a polêmica ela nasce quando uma área técnica formulada aí por pesquisadores, por cientistas, dão um parecer e uma decisão política do comando do governo federal vai completamente ao contrário, tentando, eu não diria dificultar, mas pelo menos postergar uma campanha de vacinação tão importante. Edna, eu quero ouvir sua opinião. Pois é, olha, vocês trouxeram o histórico da politização, né, desde que começou a questão da Covid-19 no país. Nós tivemos essa polarização, essa discussão entre opositores políticos. Infelizmente, uma coisa pode vir seguida da outra ou vir junto. No caso aí dessa última polêmica envolvendo a vacinação em crianças, né, e agora o ministro Queiroga exigindo a prescrição médica, vai criar sim, mais uma vez, infelizmente, creio eu, a politização da questão do combate à Covid-19. Infelizmente, nós temos a OMS, nós temos a Fiocruz, nós temos grandes pesquisadores brasileiros, inclusive, envolvidos, a Anvisa, né, como você bem está lembrando. Gente, são órgãos respeitadíssimos, são referências mundiais, são pessoas que estudam, pesquisam e colocam para a gente. Nós tivemos muitas dúvidas em relação à vacinação. Essas dúvidas foram sendo sanadas ao longo do tempo. E mesmo o combate à Covid, com base em quem? Nos pesquisadores. E como bem João Magalhães colocou, a gente já tem a certeza de que a redução da infecção, a redução das pessoas
que estavam indo a óbito, né, a redução de mortes no nosso país e no mundo, vem por conta da vacinação. Agora se coloca de novo em xeque a questão de vacinação. O governador Wellington Dias vem trazendo essa questão agora, pelo posto que ocupa nessa coordenação, da necessidade da vacinação. Da disponibilidade da vacina. Ele não está falando, é o que eu sempre falo assim, não somos nós jornalistas que estamos falando, são autoridades. E quando as autoridades falam, elas se baseiam em quem? Na ciência. E as autoridades que não são, infelizmente, estamos falando do Ministério da Saúde, a favor da medida, que estão dificultando ou postergando, como bem disse também o João, né, adiando essa vacinação, na minha opinião, devem repensar realmente no que estão fazendo, para que a gente não caia na mesma realidade que caímos e que custou muito caro, são vidas, né? Na questão da vacinação de uma forma geral. Então, eu creio que se a ciência, se os especialistas estão orientando e os gestores têm esse poder, né, são eles que vão determinar toda a estratégia de vacinação e o momento de vacinação das crianças, vamos aí respeitar a ciência e os números, né, porque os especialistas estão divulgando esses dias o número de crianças que já foram infectadas e que já morreram, já vieram a óbito por causa da Covid-19. Não é um número alto, não são números altos, nada de alarmar ninguém, mas é prevenção. Então, minha opinião é essa, que infelizmente vai sim ser politizado, já está sendo, e nós temos que pensar na saúde de todos. E se começa pela vacinação e a vacinação de todos. O que você falou é muito interessante, Edna, porque nós estamos em uma realidade onde, de certa forma, não tínhamos uma grande incidência de casos de Covid em crianças e adolescentes, pré-adolescentes, até a faixa dos 11 anos, porque, de certa forma, eles são apenas a faixa da população que ainda não foi imunizada. Como o João falou, o João estava falando, uma média diária de 200 a 300 mortes, João, nós estamos patinando no número impressionante de 130 mortes por dia. Olha o que nós já vivemos no Brasil a título de pandemia, quando estávamos no pico dessa segunda onda, terceira onda de contágio, nós vivíamos um desespero, nós falávamos de UTIs lotadas, nós falávamos de uma situação degradante na nossa saúde pública. Gente morrendo por falta de ar nos corredores dos hospitais. Justamente, Edna. E agora nós estamos patinando no número, de certa forma, entendam, a título de comparação irrisório. É um número pequeno em comparação com o que foi o patamar da segunda onda de contágio do novo coronavírus. E é importante nós lembrarmos que eu concordo, tudo isso é a eficiência das vacinas mostrando o seu valor. É uma situação muito difícil. Se foi difícil para um adulto se vacinar, imagine você levar seu filho para tomar uma vacina que tem muito esse caráter experimental. Eu não vou julgar ninguém, eu compreendo o seu direito, de certa forma, em rejeitar a vacina, mas nós estamos diante de um produto que é apresentado, que foi formulado por cientistas de respeito, de tradição mundial e que, de certa forma, estão aqui lutando pelo seu benefício, pelo benefício de toda a população mundial. Mas é importante dizer, dá medo? Não vamos ser hipócritas. Tá sim, mas o que é melhor? O que é maior? O seu medo ou o seu desejo de garantir a segurança sanitária, a saúde do seu filho? Eu não vivi essa época, mas a minha mãe, Edna, dizia muito sobre a questão do surto de poliomielite no Brasil, que foi algo devastador. As famílias ficaram devastadas quando se registrou aqui no nosso país o excesso de casos e como a vida do brasileiro foi transformada por conta da vacinação, da quebra de preconceitos. Não é a primeira vez que o brasileiro tem preconceito com vacinação, mas como nós somos felizes e vemos na prática o resultado da quebra de preconceitos na saúde de nossas famílias. Não vou ser hipócrita, não é fácil, é difícil, mas tem uma hora que nós precisamos ter a coragem de tomar a decisão certa. É a saúde do seu filho, ou é um preconceito, uma disputa política que realmente não deve merecer a sua atenção. Vou levar para casa, vamos refletir sobre esse assunto e, é claro, meu desejo
é de que a melhor decisão seja tomada para você também. Vamos ficando por aqui porque hoje nós falamos demais, o bloco foi um pouco mais curto. Edna Maciel, muito obrigado pela sua participação. É só segunda-feira, início da semana. Obrigado, até amanhã. Obrigada a você, a todos que nos assistem e aos colegas. Só uma última informação, que alguns estados, inclusive, Lívia, já disseram que não vão cumprir essa decisão da prescrição colocada pelo Ministério. Não são todos, a última vez que eu vi tinham 11 estados, né? O Piauí não estava incluído. Eu vi 17 já. Já, né? Então já atualizado, só para a gente se informar também as pessoas de casa. Boa tarde e obrigada. Obrigado, Edna. Eliezer, obrigado, boa tarde para você. Boa tarde aos amigos e telespectadores, até a próxima. João Magalhães, aquele abraço, garoto. Valeu, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.